Olá, meus amigos. Este é o seu canal, o canal da Palavra de Deus. Chegamos hoje para mais uma leitura. Agora vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 6. Vamos à leitura. Te convidamos, é claro, a inscrever no nosso canal, a curtir e a compartilhar, a enviar para mais alguém esta palavra poderosa. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. Ao que lhes disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: Fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram ao que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Ao cair da tarde, desceram seus discípulos ao mar e, entrando num barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Enquanto isso escurecera e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. Ademais, o mar se empolava, porque soprava forte vento. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, sabendo que não houvera ali senão um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que esses tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades, para perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali,
nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e te creiamos que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: do céu deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntaram: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora desce do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo:
como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas, sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto aos seus discípulos, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E continuou: Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que havia de entregar, sendo um dos 12. Este foi a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a produzir mais conteúdos. Curte, compartilhe, seja abençoado em nome de Jesus. Até a